Mais uma vez estamos aqui com o professor Jerônimo, outra vez entrevistando ele sobre a Universidade Católica de Petrópolis, agora o outro prédio, o prédio da Barão do Amazonas. Na outra entrevista que nós tivemos, ficamos sabendo que o prédio da Barão do Amazonas veio primeiro, não é? A universidade se iniciou no Retiro, em seguida veio para o Barão do Amazonas, depois então é que foi anexado à universidade o prédio que era o antigo Sion. Isso. O senhor podia falar um pouquinho sobre esse início do prédio da UCP ali no Barão do Amazonas? Eu posso sim. A universidade, ela foi fundada antes de ser universidade com o nome de Faculdades Católicas Petropolitanas. Ela começou a funcionar no bairro do Retiro, num imóvel que foi cedido pelas Irmãs do Carmelo, por tempo indeterminado. Mas logo se constatou que as acomodações lá eram um pouco modestas, né? E que não iriam satisfazer a necessidade de desenvolvimento das próprias faculdades. Mas a Faculdade de Direito, que foi instalada em 1954, foi instalada lá no Retiro. No ano seguinte já foi instalada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, portanto em 55. Em 1956, essa necessidade de ampliar as instalações, até porque era plano do Dom Manuel, né, criar uma universidade, esse plano é a ideia inicial que ele tem, né? Então se pretendia abrir uma escola de engenharia, o que acabou acontecendo em 61 com a Escola de Engenharia Industrial. Então em 1956 foi adquirido esse prédio, que era o Palace Hotel na época, pertencente aos herdeiros do senhor Vittorio Falcone. Era um italiano que se radicou em Petrópolis e que foi o último proprietário, né, a família, os familiares foram os últimos proprietários desse prédio. Né? Então, em 1956, a universidade se instalou, a universidade ainda não, ainda as faculdades católicas petropolitanas se instalaram nesse prédio. A história do prédio é muito interessante, porque as faculdades católicas petropolitanas adquiriram o prédio graças à ajuda do governo estadual. Na ocasião era governador o Dr. Miguel Couto Filho, que entrou com uma parte do sinal para a compra do prédio, mas a compra de fato só se tornou possível com a ajuda do Dr. Guilherme Guinle. Eu gostaria até de falar um pouquinho. Fica à vontade. No Dr. Guilherme Guinle, que é um patrono da Universidade Católica de Petrópolis. O nome do Dr. Guilherme Guinle ficou incorporado à universidade para sempre. Né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, né? E de uma família de posses, né? E estudou em Petrópolis no famoso Colégio Coptic, que tinha métodos de ensino revolucionários para a época, mas isso vou deixar para uma outra ocasião. Né? E depois então ele matriculou-se na Escola Politécnica no Rio de Janeiro, formou-se em engenharia, foi para os Estados Unidos se especializar, visitou hidrelétricas, trabalhou em hidrelétricas nos Estados Unidos, e depois foi para a Bahia cuidar de uma companhia justamente de eletricidade que a família possuía na Bahia. De lá, ele veio para o Rio de Janeiro e acabou se tornando presidente da Companhia Docas de Santos. Cargo que ele exerceu durante toda a vida. Durante toda a vida, ele presidiu a Companhia Docas de Santos. É uma figura muito interessante, porque ele foi pioneiro da pesquisa do petróleo,
numa época em que se dizia que no subsolo brasileiro não existia petróleo. Como é que se cometem erros, né? Uhum. Ele foi pioneiro na pesquisa do petróleo e era um filântropo. Era um filântropo porque ele financiou pesquisas, sobretudo sobre o câncer, que foram pesquisas consideradas desenvolvidas, muito desenvolvidas na época. Ele criou, com o capital da sua própria família e de uma outra família amiga, né? Ele criou o Hospital Gerfigini, que na Tijuca. Que era um hospital para o tratamento da sífilis, das doenças venéreas, e que hoje é um hospital de ponta no tratamento da AIDS. Só que hoje está sob o controle da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. O Dom Manuel o procurou para pedir uma ajuda no sinal. Ele deu o sinal. No dia em que se instalou as faculdades católicas petropolitanas, se instalaram no prédio da BA, né, ele compareceu com uma pasta embaixo do braço e entregou o Dom Manuel, dizendo que aquela pasta continha ações para ele quitar toda a dívida do prédio, 6 milhões de cruzeiros. Quer dizer que, na realidade, quem comprou o prédio foi ele, com a ajuda também do Miguel Couto, né, que deu o sinal. É nada mais justo do que chamar ele de patrono, né? Uma coisa muito interessante que o Dom Manuel contou de certa feita é que ele, né, uma vez disse: Dom Manuel, não sei o que acontece comigo. Quanto mais dinheiro eu dou para os outros, mais rico eu fico. Então o prédio foi comprado com essa ajuda. Certo. Nós falamos até agora das faculdades da Universidade Católica de Petropolitanas. E para se tornar uma universidade, se não me engano, é necessário que haja um grupamento de pelo menos 5 faculdades. Ainda é assim? Não, eram necessárias 3. 3 já constituía uma universidade? Eles já possuíam direito. Por que direito? Porque sempre foi uma tradição, né? Uhum. Começar com o curso de direito. E era um curso que tinha uma procura muito grande na cidade. Filosofia, Ciências e Letras, porque estava se vivendo um momento no país, a década de 50, 40, 50, em que as pessoas entendiam que para ser professor, ele tinha que fazer um curso especializado. Quer dizer, não bastava ele ser engenheiro, advogado, médico, para ser professor. Ele tinha que fazer o curso, né, de docência. Vamos chamar assim, não era esse o nome, mas vamos chamar assim de docência. Ou mestrado. Então foram trazidos do exterior vários professores de história, geografia, pedagogia, enfim, para formar esses professores nas universidades. Foram criadas então as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras dava respaldo ao seminário, porque os seminaristas que cursavam teologia, depois fazia a faculdade de ciências, o curso de filosofia. Né? Então, agora, a terceira, a engenharia, foi para atender a uma vocação que a cidade de Petrópolis sempre teve. Porque os colonos que vieram aqui para Petrópolis, em sua maioria, eles não eram agricultores, eles eram artesãos. Isso desenvolveu um espírito de se transformar Petrópolis numa cidade industrial e acabou se transformando de fato, né? Então, para atender a necessidade de formação de mão de obra qualificada, eles resolveram instalar aqui a Escola de Engenharia Industrial. A Petrópolis já tinha naquela época muitas indústrias têxteis que necessitavam de engenheiros industriais. E não tenho certeza, mas a Selma também era uma empresa que devia estar nascendo naquela época. Mas existiam inúmeras fábricas que hoje, infelizmente, não existem mais, né, em virtude dessas crises econômicas. Metropolitano de Tecido, Dona Isabel, São Pedro de Alcântara. O país passou, né? Petrópolis também sempre teve uma vocação turística, mas aí essa vocação continua até hoje. Mas eu ainda acho que há uma vocação industrial aqui em Petrópolis, né? Talvez esteja faltando incentivos.
Também acho. Esse aqui é o ponto nevrálgico. Essa escola de engenharia, ela se desenvolveu tanto que ela tinha alunos de todas as partes do Brasil. E um contingente bastante elevado de alunos. Começou com a engenharia industrial, mecânica, depois veio a eletricidade, depois veio a engenharia civil. Hoje até implantaram aí telecomunicações. Não sei se no momento ainda está funcionando, mas a coisa veio evoluindo nesse sentido, né? Você falou de engenharia civil, desculpa eu interromper. A engenharia civil foi um dos carros-chefes da universidade. Depois ela paralisou esse curso, né? A universidade deixou de ter o curso de engenharia civil. Agora, nós estamos aí, eu acho que há 2 anos, outra vez com a engenharia civil, com o curso de engenharia civil, mas agora com ênfase em meio ambiente. Será que isso é o que estava faltando? Será que a engenharia civil, como era antes apenas um curso de engenharia civil, não tinha tanta procura e hoje, com ênfase em meio ambiente? Não, eu acho que a ênfase no meio ambiente é exatamente por causa da importância que nós estamos dando, agora mais do que nunca, né, a questão do meio ambiente. Sim. Essa ênfase é pautada principalmente nisso, porque nós corremos o risco, né, de ter um planeta destruído, devastado. Preservar, para mim, toda vez que se fala em preservar, me lembra meio ambiente. Preservar é cuidar. É isso que me lembra preservar, preservar a vida, cuidar daquilo que a gente tem, isso é preservar. Preservação são as pessoas ter consciência. E progresso para mim é você, de uma certa forma, evoluir. É evolução. Só que até dá um conflito entre essas duas palavras, que é você progredir sabendo preservar o que você já tem. É isso. E o progresso? É as pessoas também ter consciência que a nossa vida precisa de muita coisa, mas a gente tem que ter certeza daquilo que está fazendo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, não sei se o senhor pode me responder, mas por que nunca houve interesse da UCP em criar um curso de arquitetura? Uma cidade que tem tantos arquitetos. Isso aí realmente fica talvez um pouco difícil eu lhe responder, porque os cursos, eles podem surgir de várias maneiras, né? Pode haver, por exemplo, uma pesquisa para ver se há procura desse curso. Eu estou dizendo isso porque eu já fui no passado incumbido de fazer uma pesquisa para ver nos colégios de Petrópolis, nas terceiras séries, cursos que os alunos gostariam que a universidade tivesse. E o resultado dessa pesquisa foi muito interessante, porque um curso que teve preferência foi Educação Física. Mas por quê? Porque na época a Educação Física era obrigatória em todos os níveis de ensino. Todos os níveis. Hoje não é mais? Não. Até no nível superior. Educação Física foi o mais votado quando eu realizei essa pesquisa, na década de 80, e ele só veio a ser fundado agora recentemente. Não, mas a minha pergunta cabe não só porque a cidade tem muitos arquitetos, eu digo arquitetos autônomos, né? São muitos os profissionais liberais nessa área, mas também porque é uma cidade que tem construções que representam uma época, que prédios tombados, não é? Que isso é muito importante e ninguém melhor para preservar, para saber como preservar do que esse profissional, que é o arquiteto. Verdade? Eu acho que isso pode vir a acontecer. Fica aqui uma sugestão, inclusive, para o UCP. Eu acho que isso pode vir a acontecer, porque o reitor atual é uma pessoa muito dinâmica, né? É uma pessoa que tem uma visão muito boa do que é uma universidade, né? De que uma universidade não deve permanecer isolada do seu contexto na comunidade, que tem que atender às necessidades da comunidade. O professor Jerônimo, ele está na faculdade, está na Universidade Católica de Petrópolis
há quase 50 anos, há 49, se não me engano. Não é se isso? contar com o tempo de aluno, né? Sim, 4 como aluno, não é isso? E o resto como professor. Como professor. Então, o senhor tem quase o mesmo tempo de vida que tem a UCP. Como universidade. Porque eu depois de ter prestado o serviço militar, sim, eu fiz o concurso vestibular e entrei na universidade, né? Em 59. Me formei em 63. Em dezembro de 63. Certo. E em janeiro de 64 eu já era professor dela. Certo. Então como universidade, ela passou a ser universidade em que ano? Ela passou a ser universidade em 61. Foi quando foi fundada a Escola de Engenharia, porque aí completou as três que a lei exigia, né? Direito, Filosofia, Ciências e Letras e Engenharia Industrial. Então não estou errado quando eu afirmei que o senhor tem quase o mesmo tempo como professor da universidade do que a universidade tem de vida. Aí ela se tornou a Universidade Católica de Petrópolis. Né? E aí passou por uma fase de um crescimento extraordinário. Evidentemente porque ela cuidou muito bem da administração da educação, profissionais aí espalhados pelo Brasil inteiro e até pelo mundo. Se a gente for fazer uma pesquisa disso, que aliás seria um marketing importante, né? Nós somos capazes de ficar impressionados. Médicos, desembargadores, advogados, engenheiros. Quantos profissionais importantes na nossa história saíram daqui? Outro dia eu encontrei um ex-aluno do colégio de aplicação, por exemplo, que é um brigadeiro do ar. Aí trabalhou muito tempo nessa questão de controle de voo. Quer dizer, né, em matéria de mão de obra, ela forneceu uma mão de obra de muito boa qualidade e com uma vantagem, né, do humanismo que ela também passou para esses alunos. Porque formar o técnico, né, tem que ser um técnico humanizado, né, tem que ser um técnico muito bem formado do ponto de vista humanístico. Eu acho que aí ela teve um êxito muito grande. Continua tendo. Sim. Continua tendo. Manuel Sintra era monsenhor, né? Era o bispo. Diocesano. Bispo Manuel Sintra foi o que fundou a Faculdade Católica de Petrópolis. Foi o que fundou as Faculdades Católicas de Petrópolis. De lá para cá, quais os reitores? O senhor consegue me... Consigo. O primeiro reitor foi o doutor Arthur de Saep Neto. Sim. Médico, né? Não. Ele não era advogado. Era advogado. Ele era, inclusive, o advogado da Mitra Diocesana. Sim. Ele foi o primeiro reitor e foi um cofundador, né? Ele esteve presente naquela reunião que criou a universidade. Certo. E ele ficou aqui por um tempo bastante considerável, 3 mandatos, em torno de 4 anos. Ele ficou, se não me falha a memória, até 66, de 53 a 66, né? E ele teve uma importância muito grande porque a ideia de se criar a universidade ele conseguiu concretizar antes de de expirar o 3º mandato dele. Foi condecorado até pelo Vaticano, né? Com a condecoração de São Gregório Magno, que o Vaticano costuma dar a pessoas que prestaram relevantes serviços à igreja. Depois, o diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que foi vice-diretor, foi feito bispo. Era o Dom José Fernandes Veloso, que na ocasião era reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino. Dom José ficou de 66, também 4 mandatos, quase 2 décadas ele permaneceu. Né? Depois permaneceu também como grão-chanceler. Né? O período do Dom José é caracterizado pelo período de grande expansão da universidade. Certo. Né? Então, foi criado um sistema de crédito acadêmico chamado FARUP, um fundo de assistência ao estudante. O senhor até comentou que foi, vamos dizer assim, o que talvez tenha inspirado o crédito educativo. O crédito educativo. Com certeza inspirou.
Criou-se a Casa do Estudante, a Casa da Estudante, o restaurante universitário, enfim. O número de cursos foi sendo constantemente ampliado, né? Depois dele, foi o professor Manuel Machado dos Santos, que era o vice-reitor. Manuel Machado dos Santos era um herói de guerra, um ex-pracinha, major, chegou ao posto de major na guerra, foi ferido em combate, passou 2 anos entre a vida e a morte para se recuperar, e era um homem de uma cultura extraordinária, um grande orador, um homem muito culto. Esse ficou 4 anos. Depois, pró-reitora comunitária na época, professora Maria da Glória Sampaio Fernandes, irmã do atual reitor, ficou quase 4 mandatos. 3 mandatos e uma prorrogaçãozinha, né? Ela também é uma pessoa com curso na Sorbonne, um ser humano extraordinário. Não tem... Os funcionários da UCP até hoje veneram a professora Maria da Glória. Funcionários, professores, todos. Né? Todos falam bem dela, todos gostavam muito dela, porque era uma pessoa muito humana, muito religiosa, né? E administrou isso com uma grande família também. Depois dela veio o professor Carlos Renato, que era o presidente da Fundação Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra. Depois veio o professor Gerson Loureiro, que era o diretor da Escola de Reabilitação, englobava físio, fono e enfermagem, né? E depois do professor Gerson de Aguiar Loureiro veio o padre José Maria, e agora o doutor Sampaio Fernandes, né? Que é o irmão da professora Maria da Glória. Esse é o atual reitor. O atual reitor. Isso são todos eles estão aí. Nossa, o senhor se lembra bem. Antes da gente encerrar, eu queria falar um pouquinho ainda sobre o prédio. Eu observei o seguinte: o senhor nos mostrou umas fotos do hotel, e de lá para cá o prédio sofreu muitas interferências. Ele realmente tem uma outra cara hoje, não é verdade? Não só de fachada, mas internamente também. Ele teve que até sofrer interferência para se adaptar a uma escola. É uma coisa completamente diferente, um hotel e uma faculdade. Professor, eu queria lhe agradecer mais uma vez pela sua paciência em nos atender, agradecer por ter mostrado para os nossos telespectadores um pouco mais da história dessa universidade, que é uma referência na cidade, e queria que o senhor aproveitasse esse momento, porque eu sei que o senhor vai fazer agora uma exposição aqui na universidade, que o senhor falasse um pouquinho disso e convidasse as pessoas. Muito obrigado. Pois não. Essa exposição que nós vamos fazer é fruto, né, da criação de um núcleo de recuperação da história da universidade, porque a história da universidade já tem cerca de 56 anos, se não me falha a memória. Essa é a minha matemática, está certa, né? Então, os documentos vão se acumulando, as fotografias vão se acumulando, os móveis vão saindo e sendo substituídos por outros, né? E esse projeto já é um projeto muito antigo, porque se falava até na construção de um pequeno museu aqui com objetos antigos, né? Desde o tempo do Colégio Sion, né? Então, mas agora, o atual reitor, né, se sensibilizou muito para essa ideia de preservação. Ela é uma pessoa que dá um valor muito grande à preservação. Então ele resolveu constituir um núcleo para recolher esse material todo na medida do possível, né? Então eu quero aproveitar para fazer um convite a vocês, fazer um convite a qualquer pessoa interessada, pode vir visitar. Professor, muito obrigado então. De nada. Tá? E eu continue conosco no nosso próximo programa. Tá.